Obrigado. Então vamos lá, gente. Estudo do livro O Céu e o Inferno. Para nós, então, a parte 2 do estudo. Nós estamos vendo aqui, nós vimos a primeira parte, vamos assim dizer, a semana passada. E agora nós estamos vendo o restante dos capítulos da primeira parte dos anjos e demônios, e vamos começar a ver a segunda parte das comunicações recebidas. Como a Marli muito bem colocou. O importante para nós não é a quantidade, mas sim o conteúdo do nosso aprendizado. Hoje nós nos deparamos com muitas situações. Mesmo quem não é muito adepto de redes sociais, e está certo, mas alguns que precisam estar, por questão do que fazem, às vezes do trabalho, muitas vezes para poder transmitir alguma coerência, é preciso ter conhecimento. Porque o que tem de criaturas hoje é tirando vantagens da ignorância e principalmente das dores e sofrimento das criaturas, é algo incomum numa época como a nossa de hoje. Então, o estudo para nós é ferramenta, é instrumento, é como Jesus nos recomendou. Jesus disse para nós o quê? Sejais todos vós luz. Então, nós precisamos ser o sal da terra, porque aqui estamos, mas precisamos trabalhar para ser a luz do mundo. E a luz do mundo se faz com conhecimento. Nós paramos no capítulo 8 dos anjos, lá do livro Céu e Inferno. Quem são os anjos? São, pois, as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível à criatura e gozam da felicidade prometida. Nós sabemos que não tem essa criação de seres perfeitos, de seres perfectíveis, todos simples e ignorantes. E as criaturas hoje que estão nessa condição angelical é porque galgaram todos os degraus, todos os estágios de aprendizado e de evolução, e hoje se encontram nessa classe angelicais, não por privilégio, mas por conquista, por aquisição da moral que eles hoje desfrutam. Antes de haver atingido o grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a do prazer ocioso. Sim, nós sabemos que existe no livro terceiro, e nós estudamos isso no início do nosso cronograma, existe uma lei do trabalho, existe uma lei do progresso, existe uma lei de conservação, de destruição. Então, todas essas etapas, todos esses ciclos, todos nós passaremos por eles. Alguns mais rápidos, outros um tanto mais lentos, e alguns ficarão retardatários, mas eles também chegarão a esta mesma condição, porque, como nós aprendemos na doutrina espírita, não existe penas irremessíveis. Não houve, pois, necessidade da criação de seres privilegiados, isentos de encargos. Todos conquistaram a sua elevação através da luta e pelos próprios méritos. Quando nós nos comparamos, o que não devemos fazer, porque a comparação, se nós nos compararmos a Jesus, por exemplo, nós vamos nos sentir muito inferiores e muitas vezes vamos nos colocar numa condição de miseráveis espirituais, mendigos espirituais. Seria essa a forma correta. Quando nós olhamos para determinados irmãos de caminhada em provas e expiações, muitas vezes nós nos sentimos privilegiados. Daí é que por isso que nós devemos fugir da comparação. Mas todos nós devemos aproveitar
todas as oportunidades que nos são oferecidas para que nós, através da fé, do amor e da caridade, cheguemos às condições de anjos. Não anjos com asas angelicais, não, anjos daqueles que vivenciam, exemplificam e praticam o Evangelho de Jesus dioturnamente, onde e com quem estivermos. Kardec apresenta em 9 itens o seu raciocínio muito claro e declara sobre a injustiça da existência de seres privilegiados, convivências felizes, conhecimento pleno, sem mérito dessas virtudes e felicidade suprema. Onde estaria Deus, a perfeição absoluta, que já criou esses seres sem eles terem que passado por todas essas provas, por todos esses mundos primitivos, provas e expiações, mundos de regeneração, que não experimentaram a dor, que não sabem o significado de um sofrimento, que não sabem o que é fome, que não sabem o que é uma violência, que não sabem o que é um flagelo natural. Então, aqui Kardec mostra esta coerência. Para quê? Porque o predomínio da igreja, e principalmente do cristianismo romano, à época de Kardec, 1857, era muito grande. Então, lá nós tínhamos o quê? Tínhamos Deus, Jesus e o Espírito Santo, que eram uma só pessoa, e tínhamos o céu e o inferno. Céu, morada dos anjos, e o inferno, a morada dos demônios. Então, ao mesmo tempo em que um foi criado perfectível já no avanço, o outro foi criado com penas para o resto da sua existência. Onde está a justiça divina? É isso que ele está falando. Na sequência, está a visão espírita sobre os anjos. Há uma justiça plena no universo. O universo é harmonia, o universo é equilíbrio. Todas as vezes em que nós estamos em conflito, todas as vezes em que nós estamos angustiados, atribulados, chorosos, quando nós estamos aí desanimados, é porque nós estamos em desarmonia com o universo. O universo, ele vai aceitando as nossas transgressões, as nossas faltas e as nossas imperfeições. Só que assim como o mar, uma hora ele cobra. E o universo, ele vem exigir de nós esse equilíbrio e harmonia. Por quê? Porque nós somos partes deste universo. Nós somos uma peça muito importante no universo. E para que o universo possa funcionar em perfeita sintonia, é necessário que nós estejamos, pois, em equilíbrio com os ensinamentos do Cristo, representante maior da lei divina, perfeita e imutável. Aqueles que vivem na felicidade suprema, no conhecimento pleno e perfeitamente identificados com o Criador, assim estão por méritos próprios, conquistados ao longo do caminho evolutivo. Nós temos, sim, alguns exemplos. Muitos de nós não conhecem mesmo a fundo a história de Alta de Souza, nós não conhecemos muito da vida da Anália Franco, nós não conhecemos quem é Ramiro Gama, mas quando nós olhamos Francisco Cândido Xavier, quando nós olhamos a vida do Jerônimo, do livro O Gigante Deitado, então, quando nós olhamos Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, então nós compreendemos que existem criaturas, sim, que vieram aqui para exemplificar a misericórdia divina e o amor de Jesus. Essas criaturas citadas, eles estão, sim, num patamar mais evoluído do que o nosso. Mas eles também caminharam conosco, assim como o próprio Cristo.
Então, quando nós olhamos a vida, por exemplo, desse ícone, e não tem como não falar dele, quando nós olhamos o Chico, é para nós, ao mesmo tempo, incentivo, é ao mesmo tempo um anseio, um sonho, sim, onde todos nós queremos um dia chegar. Da mesma forma que nós temos criaturas que também deram a volta por cima, saindo de situações adversas. Judas Iscariotes, Paulo de Tarso, só para citar alguns. Então, perfeitamente identificados com o Criador, significa que vencemos as asperezas, as dificuldades e os tormentos dessa vida. Mas essa conquista, muitas vezes, deixou cicatrizes, deixou marcas, mas nós superaremos tudo isso. O importante é chegar na casa do Pai, mesmo que seja como filho pródigo, que é a maioria de nós, mas chegaremos. As marcas e as cicatrizes, sim, são lembranças das lutas que nós travamos ao longo da nossa evolução. No capítulo 9, ele vai falar dos demônios. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres criados à parte ou separados. A criação dos seres inteligentes é una, é uma só. Partimos todos do mesmo ponto. Todos nós saímos do mesmo lugar e nas mesmas condições. Sim, a nossa origem é a mesma. Vamos imaginar, aqui não tem muita criança, mas tem pessoas novas. Vamos lá. Nós aprendemos lá os girinos. Eles saem aquele monte, tudo igual. Tá, no princípio eles são iguais. Olhando a olho nu e à distância, parecem ser todos iguais. Sim, o ponto de partida é o mesmo, mas nem todos chegarão ao mesmo tempo à destinação, à formação, e todos cumprirão o seu objetivo dentro do mesmo prazo. É isso que está dizendo. Tanto os demônios como os anjos, o princípio inteligente, como está lá no livro Um Mundo Maior. Do átomo ao arcanjo, tudo se encandeia da natureza, pois o arcanjo também um dia foi o átomo. Então, não tem privilegiado, mas também não tem o castigo eterno. Ligados a corpos materiais, estes seres constituem a humanidade que povoa a Terra e os outros planetas habitados. Sem esses corpos, constitui o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Assim como aqui no planeta Terra, no nosso meio, muitas vezes no nosso ambiente doméstico, familiar, consanguíneo, no ambiente de trabalho, onde nós, nos eventos sociais dos quais nós estamos inseridos, tem pessoas maldosas, tem pessoas más, tem pessoas que fomentam o ódio, da mesma forma que tem pessoas que são a magnitude, que são de uma brandura, que são de uma meiguice que muitas vezes nos envergonha, muitas vezes nos deixa corado determinadas atitudes dessas criaturas. Assim é o espaço, assim é o fluido cósmico-universal, assim é o universo. Ao mesmo tempo que nós sabemos que existem uma comunidade de espíritos como o Cristo, nós também temos conhecimento que nas regiões inferiores, umbral, trevas e abismo, existem muitos Gregórios, como do livro Libertação, escravizando ainda seres, hipnotizando, zoantropia, licantropia, tudo isso fazendo uso do quê? Da culpa, do remorso que essas criaturas carregam. Da mesma forma, nós sabemos que existem equipes como a de Maria de Nazaré, que vai às regiões inferiores no socorro e no auxílio daqueles que já arrependeram e que agora se colocaram em condições de fazer as devidas reparações. Mas para nós, o que fica mais claro para exemplificar o que seriam os anjos, o que seriam os demônios? Não é
a parábola que Jesus nos disse do joio e do trigo, muitas vezes ele vai crescer ao lado do joio, mas ele não vai ser contaminado. Agora, na colheita, o joio vai ser amarrado e vai ser queimado, e o trigo vai se transformar no pão da vida. É isso que ele está dizendo para todos nós. Segundo Kardec, os sistemas religiosos menos complexos eram baseados em deuses, que tinham por princípio condicionar materiais para a perpetuação da vida humana. A antiguidade, na época do cristianismo primitivo, o mundo estava saindo daquela mitologia. Tinha mitologia grega, tinha mitologia nórdica, tinha mitologia romana. Deuses de mármore, deuses de pedra. Tinha o deus do vento, deus da colheita, deus da caça. Tinha sacerdotisa disso, sacerdotisa do amor, não sei do que, disso e daquilo. E as criaturas fomentavam, alimentavam tudo isso, como é hoje as redes sociais. Alguém coloca lá na rede social, ó, vai aparecer uma foto do Sebastião. E aí, quando for às 10 horas da noite, você vai lá no quintal, olha para o céu, com uma fita branca amarrada no pulso, que você vai ser beneficiado e você vai ser curado. As pessoas divulgam isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso causa um mal terrível. Disseminar essas superstições e essas crendices é que faziam com que esses deuses surgissem. Como iam explicar a origem do vulcão, dos furacões, das tempestades, das mortes que vinham oriundas dessas situações, desses flagelos naturais? Por não terem conteúdo e competência para explicar, então criavam esses mitos e essas lendas que até hoje ainda perpetuam no imaginário das criaturas. Ou seja, a atribuição de poderes divinos ou superiores era feita através da necessidade do uso de determinados recursos. Por exemplo, o sol, a chuva, permanências de rios e estações do ano. É um triste episódio, por exemplo, no nosso Brasil colonial, quando então ali os bandeirantes, Anhanguera, não lembro direito agora se é o nome, depois alguém me corrige, mas que para se apoderar do ouro, da prata, nos interiores de Goiás e de Minas, não jogaram álcool no rio, dizendo que iam incendiar os rios se eles não entregassem, então, as suas riquezas. Isso agora. Imagine como isso foi usado na época, então, de Jesus e principalmente anterior ao Cristo. Quando nós lemos, quando temos acesso a essas informações, é que nós compreendemos o quão longe da angelitude nós estamos. Já não somos demônios, mas ainda estamos a uma eternidade da condição de anjos. Capítulo 10, ele vai falar da intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de produzirem o seu aparecimento procuram um homem capaz de a realizar, inspirando-lhe as ideias necessárias, mas deixando-lhe todo o mérito da sua efetivação. Aqui é que nós compreendemos, quando nós lemos essas situações, é que nós precisamos fazer vibrações por Kardec, pelo professor Leon, pelo professor Hipólite Rivaio. Porque a dinâmica dele, a apresentação dele, hoje, para nós, não é mais descoberta, mas sim a facilidade de compreensão. As criaturas pensam que simplesmente a descoberta é algo assim, no estalar de dedos as coisas acontecem. Não. Quando chega o tempo da descoberta,
os espíritos encarregados. Foi assim com a penicilina, foi assim com o sistema solar, onde a Terra não é o centro do universo. Foi assim que a tecnologia e a ciência foi andando, foram caminhando, foram evoluindo. O laser e tudo isso que facilita hoje a medicina, as descobertas de medicamento, as facilidades hoje de construções, pontes, viadutos, meios de transporte. Tudo isso, sim, precisam de uma série de acontecimentos para fazer chegar ao produto final. Então, os benfeitores, eles não vão chegar e vão ficar passando mensagem psicografada, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Olha, lá na França vai acontecer isso, na Índia vai acontecer aquilo, no Sudão vai acontecer aquilo. Não é assim. Os espíritos encarregados reencarnando com seu conhecimento aqui se manifestam exatamente para dar ao espírito, a criatura responsável, que ele possa ter o mérito da sua conquista, da sua descoberta, que ele descobriu no mundo espiritual. Aqui ele apenas está colocando em prática. Essas ideias, ele as tem de elaborar para pô-las em prática. Assim acontece com as grandes realizações da inteligência humana. Basta vermos, né, as situações, principalmente a medicina. A medicina é um dos campos que mais avançaram com o avanço espiritual, com a conscientização da moral de hoje, fazendo uso de toda essa modernidade. O microscópio, por exemplo, veio mostrar aí a infinidade desses seres que nós não tínhamos nem ideia de como funciona a sua importância, mas também, muitas vezes, as doenças por eles causadas. Assim como o telescópio serve para mesmo nos mostrar as muitas moradas na casa do Pai. Sim, mas é a conquista humana, são descobertas humanas por este ou por aquele, sempre seguindo a programação do mundo espiritual. Cada um se capacita, cada um pode servir na área onde melhor está especializado. Para Kardec, um misto de ignorância e superstição causou a confusão entre a manifestação de espíritos e a intervenção dos demônios. A linha é muito tênue. A linha que separa a manifestação de um espírito raivoso, de um obsessor, de um benfeitor, o médium é o mesmo. O aparelho vocal, o aparelho fonador, é o mesmo. Sim. Então, onde está a diferença? O gutural, por ser um demônio, por ser um espírito mau. Ele não precisa falar sempre com a voz dos homens das cavernas. Da mesma forma que a mansuetude não é sinal de elevar, no falar, é sinal de elevação moral. Então, as criaturas, muitas vezes, vai pelo som, muitas vezes vai pela aparência, olhando muito mais a embalagem do que o conteúdo. Daí vai se criando todo esse misticismo que acaba levando ao fanatismo cultural e religioso. A ignorância fez com que se acreditassem que tais manifestações fossem sobrenaturais, e a superstição se manifestou através de crenças absurdas. Daí que nós vamos surgindo. Então, a ignorância. Hoje, no livro Ação e Reação, o André Luiz já falava que a ignorância era, já naquela época, 1944, um dos maiores males do planeta Terra. As criaturas acreditam, ainda temos. Na Índia, por exemplo, não se pode matar o rato, que é um foco, né, de infecção e de doenças, porque eles proliferam,
porque eles acreditam que a rainha, uma rainha muito adorada, muito idolatrada, alguém um dia falou que quando ela morresse, ela ia reencarnar como um rato. E até hoje cultua-se essa ideia, esperando que uma daquelas ratazanas seja a rainha que vai se manifestar. E isso só para citar um país. Quantas vezes nós já ouvimos aqui no nosso Brasil, querido, promessas em cemitérios, túmulos, onde se realizam milagres, sacrifícios, oferendas, tudo isso o que são? Temos espíritos que se aproveitam desse fluido, desse magnetismo, dessa essência? Temos, mas ao mesmo tempo nós sabemos que isso não é necessário. Deus, que é o nosso Criador, ele que nos fez a sua imagem e semelhança, ele sabe de todas as nossas necessidades. Se os homens, se as instituições religiosas deturparam e violentaram a essência do Evangelho e da lei divina, a culpa muitas vezes é daqueles que aceitam tudo sem contestar, sem duvidar. Kardec ainda argumenta contra a crença de que os espíritos seriam demônios. Para tal, se utiliza de um argumento baseado na bondade divina. Ora, seria bom um Deus que permitisse aos demônios enganar e trapacear a consciência humana, sem dotar os anjos dos mesmos poderes? É essa pequena sutileza que Kardec traz para nós. Esse despertar espiritual. Como é que pode? Vai venerar, então, os demônios, como tem um culto demoníaco, um culto aos demônios? Então, Kardec está perguntando, onde que Deus, a perfeição absoluta, ia permitir ou criar alguém que pudesse enganar, trapacear, ludibriar, induzir a erros catastróficos de coisas cruéis, e os anjos, que são seus auxiliares, os anjos, que são seus mensageiros, que são os encarregados de zelar pelos tutelados, não têm os mesmos poderes, não têm esta mesma capacidade. Quer dizer que, então, o mal vai prevalecer sempre sobre o bem? Tá, não é porque não, o sal vai sempre prevalecer sobre o açúcar que o açúcar é inferior. Depende de como vai colocar. Se nós usarmos os dois juntos, numa medida prática e com conhecimento, nós temos o soro de fundamental importância em muitas situações da nossa vida. Agora, se exagerarmos no sal ou no açúcar, nós não vamos a lugar nenhum. Então, é preciso estudo, consciência, aprendizado e vida prática, para que nós possamos aprender onde nós vamos fazer uso deste conhecimento que nós estamos recebendo. No capítulo 11, ele vai falar da proibição de evocar os mortos. Moisés, portanto, tinha razão de proibir essas práticas, dizendo que Deus as considerava abomináveis. Sim, aqui está uma representação de Jesus com Moisés e Elias, e aí com Pedro, João e Tiago, médiuns de efeitos físicos, doadores de ectoplasma. Jesus expande o seu perispírito, a luminosidade do perispírito permite que os apóstolos possam ver, através da materialização, esses dois expoentes aí do Antigo Testamento. Então, é isso que está dizendo. Agora, por que que Moisés proibia? Aliás, essas práticas supersticiosas sobreviveram até a Idade Média, mas hoje a razão as afugentou, e o Espiritismo veio demonstrar que as relações de além-túmulo têm um sentido exclusivamente moral, consolador e, portanto, religioso. Sim,
Não existe assombração, não existe demônio, não existe anjo. Existem seres que avançaram moral e espiritualmente, existem criaturas que ainda se comprazem no mal, praticam o mal, alimentam discussões e controvérsias. Sim, sabemos que existem criaturas que gostam, estão a caminho, resignadas, são criaturas que têm paciência, tolerância. Ao mesmo tempo, temos muitas pessoas, temos muitos irmãos hoje com ansiedade, com depressão, criaturas desertando da vida nos momentos, às vezes, de incompreensão e de impotência perante aquilo que o mundo nos apresenta. Então, hoje, nós não precisamos mais ficar evocando. Sim, nós não vamos ficar chamando o pai, a mãe, a avó, o filho, o marido, o esposo, mas sempre que a misericórdia divina nos encontra servindo, amando e instruindo ao próximo, nós somos beneficiados com esses pequenos encontros, com essas pequenas virtudes de alguém vem nos dizer, vem trazer um abraço, vem trazer, nós sentimos o perfume, o cheiro, algo que identifica, como a pessoa dizendo, olha, eu continuo vivo, existe uma vida depois da vida. Não se desespere, como o próprio Cristo diz, né? que é o tema da maioria das campanhas hoje. Qualquer orientador ou palestrante que for falar de suicídio tem que buscar no Evangelho de Lucas, porque lá Jesus diz o quê? Jesus diz assim, todos vós no mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo. E o que é vencer o mundo? É vencer a inveja, o ciúme, a corrupção, a cupidez, a lascividade, o ódio, todos esses sentimentos que atrasam a nossa evolução. Então, hoje já não são mais o túmulo, já não precisamos mais evocar a misericórdia divina, permite que aqueles que nos antecederam no retorno à pátria espiritual venha nos animar, nos fortalecer e nos incentivar a sermos criaturas melhores. Para Kardec, devemos ter em mente que Moisés falou para homens e mulheres do seu tempo, de forma que eles pudessem entender e acreditar. Contudo, devemos utilizar o nosso bom senso acerca dessas leituras e ver o teor dessas proibições. Ninguém, nós sabemos disso, ninguém vai ficar em casa aqui evocando espírito no seu lar, no seu ambiente doméstico, junto dos seus familiares. As pessoas costumam chegar, eu falei com o meu mentor espiritual hoje, eu estava no mercado assim, meu mentor espiritual falou comigo, porque eu estava assim lá no consultório. O mentor espiritual hoje fala com seus tutelados em todo momento e em todos os lugares. Isso é prestar um desserviço à doutrina espírita e ao evangelho. É rebaixar os auxiliares do Cristo a uma situação de inferioridade espiritual ainda mais baixa do que a nossa. Então, quando nós compreendemos que todas essas crendices, que todas essas pessoas, na realidade, são presunçosas, elas querem demonstrar algo que não conhecem e não sabem. Aí criam esses mitos e saem falando, não, porque o meu mentor espiritual falou assim que é, não, porque meu mentor espiritual disse que era para fazer isso ou aquilo. Tá, qual a diferença dessas criaturas, então, em relação às cartomantes, ao pessoal que joga búzios e tudo mais? É claro que tem coisa séria. Nem todo mundo é charlatão, nem todo mundo é enganador. Agora, depende da forma o que nós estamos buscando e aquilo que nós desejamos receber. É isso que ele está falando para todos nós.
Para além, nas proibições de Moisés, está evidente que a interdição das evocações deve ser realizada por causa do uso que se fazia dela. Como nós estamos dizendo. Mas olha, não pode dar passe em casa. Você não pode dar passe no seu familiar. Você não pode dar passe na escola. Você não pode dar passe aqui. E tem razão. Por quê? Porque cria-se uma zona de conforto. Se a criatura está doente, não tem como se locomover, não tem como se movimentar, é falta de caridade. Se você tem condições e você não pode ir lá dar um passe. Agora, a criatura não quer ir até o centro porque vai assistir novela, vai maratonar a série, vai fazer isso, porque marcou o cabeleireiro, o manicure, vou jogar futebol e não sei o quê, e quer tomar um passe. Então, por isso que a casa espírita não é que é proibido, não deve. A mesma coisa era Kardec, Moisés. As pessoas não saíam de casa sem saber se ia chover, se ia fazer sol, se ia ter nuvem, tempestade de areia ou isso. Então, as pessoas usavam os mortos, os desencarnados, como se fossem orientadores, como se tivessem eles ali, fossem eles serviçais para atender os seus caprichos. Por isso, a proibição, o uso que se fazia dela, as adivinhações e previsões. Será que eu vou arrumar um novo emprego? Será que eu vou mudar de país? Será que eu vou conseguir um intercâmbio? Será que o meu relacionamento dá certo? Será que meus filhos vão... Então, são perguntas abomináveis. São perguntas de uma infantilidade que bastaria isso para nós saber que tipo de espírito viria responder a essas colocações. Então, aí a colocação. A ideia que se tem de demônio, porque, como o próprio Kardec diz no livro dos Médiuns, os espíritos, tem espírito que responde sobre tudo, responde sobre qualquer coisa. Eles não têm responsabilidade. Eles muitas vezes se divertem com a nossa ignorância e com a nossa ingenuidade, mas eles não têm compromisso com nada. Então, eles simplesmente vão respondendo. Pelas pessoas não terem esse filtro e não terem conhecimento, foi que Moisés assim proibiu. Muito mais para precaver e como precaução do que como uma proibição ali da falta. Nenhuma dessas é praticadas pelos adeptos do espiritismo. Nenhuma dessas, adivinhação e previsão. Nenhuma dessas é praticada pelos sérios adeptos do espiritismo. O objetivo do espiritismo, com as manifestações, é exclusivamente moral e consolador. Consolar, confortar, acolher e direcionar desencarnados. Acolher, confortar, consolar e direcionar encarnados. Como? Para se tornarem espíritas? Não, para conhecerem o mundo espiritual e todas as nuances da nossa existência de uma vida depois da vida. Hoje somos o fruto do que semeamos ontem. Então, o nosso futuro depende do que nós estamos a semear. É assim que nós vamos galgando os degraus da sabedoria evolutiva. Nas evocações espíritas, elas não se dão por mera curiosidade, mas com sentimento de afeto e simpatia. Nenhum espírito é constrangido a se manifestar. Eles o fazem pela sua própria vontade. Sim, evocar, nós já dissemos, evocar é quando nós chamamos o espírito. Ele vem se ele quiser, se ele puder, se ele tiver autorização ou se ele estiver em condições de responder. E depende que tipo de pergunta nós também vamos fazer. Mas o espírito também é respeitado o seu livre-arbítrio. Se ele não quiser falar, ele não fala. Agora, na casa espírita, geralmente, o que acontece nas reuniões mediúnicas? Porque é esse o local para que possam haver essas manifestações. São espíritos
que precisam de esclarecimento, são espíritos que precisam de cuidados, são espíritos ainda, a grande maioria deles nem sabe que estão mortos. Sentem frio, sentem fome, sede, dores, estão perdidos e precisam de orientação. Daí eles se manifestam livremente. Todos os espíritos que se manifestam em casa espírita estão acompanhados de uma equipe espiritual. Nenhum espírito entra na casa espírita porque ele quer, porque ele tem direito. Não, ele entra acompanhado de uma equipe espiritual e tudo o que acontece lá é de acordo com a necessidade do espírito e lição de aprendizado para a equipe mediúnica. Nesse sentido, as invocações dos espíritos nada têm de diferente das invocações dos santos em orações católicas, pedindo fortalecimento e auxílio. Nossa Senhora da Aparecida é um espírito, Santo Expedito é um espírito, Santa Rita de Cássia e por aí vai, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Parto. Depende de cada um. Cada um pode escolher o nome que melhor lhe aprouver. Mas nada é diferente agora. O que nós... vamos evocar agora a fraternidade de Bezerra de Menezes. Vamos evocar agora a fraternidade dos índios e do caboclo. Vamos evocar agora a fraternidade dos... Espera lá. Então, vamos com calma. Jesus. De novo, Jesus. Jesus, ele coloca aqueles que atendem melhor à necessidade dos espíritos que ali estão. Mas não são... nós vamos invocar agora a fraternidade de Bezerra de Menezes. Não é demérito nenhum. Mas a equipe de Paulo de Tarso está lá. Ela não é muito melhor do que a Jéssica, daquilo, melhor no sentido de conhecimento, de ajuda, e foi ela que foi destacada. Então, espírito superior não está preocupado com o nome, não está preocupado aqui com regalias ou mordomia. É por isso a proibição de Moisés. Dúvidas, perguntas ou questionamento até aqui? Vamos lá, fica para o final. Então, vamos lá. Fala, Johnny, você ia falar? Não, eu só queria saber, você fez uma menção na aula atrás, né? Ficou na minha cabeça. Claro, todos, ao final dos mundos, ao final dos planos, serão regenerados, reparados, todos. Agora, eu pergunto, a Anás e Caifás, que Johnny, fala fizeram mais perto. Johnny, fala mais perto do microfone. Eu não estou conseguindo te ouvir. Melhorou agora? Agora sim. Tá. A exemplo de Anás e Caifás, que fizeram tantas atrocidades na época de Jesus, eles também, claro, vão ser separados, eles vão ser reconduzidos a serem seres um dia angelicais, tristes. Mas onde estão esses dois, Anás e Caifás? Estão lá naqueles mundos onde não se regenera mais ninguém? Ou eles estão alternando até hoje? Não tem. Não existe essa definição. A única coisa que tem, não existe um lugar circunscrito. E a espiritualidade não faz. A única coisa que a espiritualidade nos diz é que existe uma região no universo onde os espíritos recalcitrantes, assim como Caifás e Anás, que já não estão mais lá, né? Porque eles já tiveram, nesses 2023 anos, eles já tiveram outras oportunidades, porque, por exemplo, o Ayatollah Khomeini era um dessa turma, era dos dragões das regiões inferiores, você entendeu? Assim como Saddam Hussein, assim como Muammar Gaddafi, você entendeu?
Pablo Escobar, para estar mais aqui perto de nós. Então, todos esses espíritos que disseminam a carnificina, a morte coletiva, são oriundos dessas regiões. Então, assim, mas não existe um local específico. Alguns espíritos, existem algumas mensagens que diz, por exemplo, que tem alguns espíritos que ficam na parte escura da Lua, exatamente para não influenciar os encarnados. Ao mesmo tempo que eles não recebem as vibrações e as influências por causa do ódio, da raiva, de tudo aquilo que eles causaram, para eles não sofrerem com essas vibrações, eles também não podem influenciar diretamente os encarnados. Mas não existe lugar específico. Mas se você parar para pensar, Caifás e Anás não era muito diferente de Paulo de Tarso. Não, eles pelo contrário, eles não matavam, eles não assassinavam. Então, se nós olharmos, eles eram dirigentes. O próprio Pôncio Pilatos não tem nenhum crime atribuído a ele. Então, mas por isso existe a cumplicidade. Quem está mandando, quem está obedecendo, em que circunstâncias. Então, todos, todos serão. Mas o tempo que isso vai levar, ninguém pode dizer. Tá bom? Muito obrigado, viu? Nada. Então vamos lá. No capítulo 1, a transição da segunda parte é chamada de passatempo, passamento. Significa morte, desencarne. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. Então, esse passamento, essa passagem, essa transição, né, essa volta ao mundo espiritual, ela deveria ocorrer de uma forma mais simples, porque é um fator natural. Nós é que ainda somos muito apegados, nós é que ainda temos muitas dificuldades com essa transição, com essa mudança de plano. Se nós observarmos o que é o desencarne, para nós, ele representa o quê? Imagine que o nosso ente querido é um navio. O nosso marido, filho, esposa, pai, mãe, o nosso querido lá, o que faleceu, o que desencarnou. Então, ele é um navio que está ali ganhando o mar adentro. E nós estamos na praia. Então, o nosso ente querido é aquele navio. Ele simplesmente vai indo. Vai chegar um momento, na curvatura da Terra ali, da nossa visão, o navio vai desaparecer. A mesma coisa. O navio sumiu? O navio acabou? Ou ele continua a sua jornada? Nós apenas não o vemos mais. A mesma coisa é o passatempo aqui. O nosso ente querido, ele apenas continuou a sua viagem longe dos nossos olhos físicos que não conseguem acompanhar. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal da transição. Kardec está dizendo assim, as pessoas não têm medo da morte, as pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo do desconhecido, têm medo do que vão encontrar. E por que têm medo? Porque sabem o tipo de vida que viveram. Todos nós sabemos o que fazemos de certo e de errado. Todos nós sabemos quando fazemos sorrir e quando fazemos chorar. E como nós também somos conhecedores da lei de causa e efeito e ação e reação, se nós não reparamos aqui, nós vamos ter que reparar no mundo espiritual. Então, a pergunta que se faz, sim, sofremos ou não nessa passagem? Sofremos não a dor física, não sofremos aqui nada de matéria, mas sofremos talvez aquela que é a mais cruel das dores, a dor moral. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a esse respeito?
Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem poderá dizer? Nós já dissemos, ninguém veio do mundo espiritual para dizer, veio sim. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos relatam o que aconteceu, alguns ficam presos ainda quando é acidente, nos automóveis, quando é um terremoto, eles ficam presos ali, quem morreu afogado. Eles relatam com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu com eles. Eles estão lá, na cabeça deles, como espírito que são, eles estão vivenciando, eles acreditam que tem sim, é o corpo físico que está ali. Eles estão naquela situação. Então, essa separação entre o corpo físico, separar o espírito, como nós vimos na aula passada. Não, não foi aqui, desculpa. O duplo etérico, separar o perispírito do duplo etérico, para depois separar esse do corpo humano, é um trabalho específico das equipes espirituais. E existem equipes próprias para isso. Mas quem vai nos falar? Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? A ciência diz que houve uma falência múltipla dos órgãos. Os órgãos não funcionaram mais, não deram ali o sustento para o corpo físico, por isso morreu. A religião diz que do pó viemos, ao pó iremos retornar. Então, os micróbios vão devorar o cadáver que ali está, que serviu um dia, tá? Mas o que estava? Onde estava o que animava aquele corpo? Onde estavam as emoções? Onde estavam os sentimentos que habitavam aquele corpo? É isso, nem a ciência, a religião em si não conseguem explicar. Mas o perispírito é a chave para a compreensão de uma série de fenômenos que envolvem o espírito e a matéria. Com relação ao processo de separação entre a alma e o corpo, por ocasião da morte, não seria diferente. Estudar o perispírito é dar um grande passo na nossa evolução espiritual. Estudar e aprender as propriedades e principalmente o que é o perispírito é de suma importância para nós compreendermos qual será a nossa destinação depois da noite do túmulo, depois quando este corpo físico se tornar então um cadáver. O perispírito serve para nós, é ali, é a matriz, é o nosso cérebro, o nosso HD, onde está registrado todas as nossas vivências, todas as nossas falas e atos, por mais simples e pequenos que possam ser. Tudo está registrado no perispírito. E a ciência e a religião, que ainda desconhece o perispírito, não tem acesso a essas informações. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Sim, por quê? O espírito não pode agir diretamente no corpo. O perispírito, por si só, ele não tem vida. E o corpo, sem os dois, é apenas um amontoado de órgãos, de ossos, de células, de moléculas e tudo. Então, o fluido vital, que aí tem prazo de validade, sim, ele vai se esgotando, enquanto a equipe espiritual vai realizando ali o desligamento do perispírito do corpo físico, para que o espírito possa, então, ascender ao mundo espiritual para as regiões na qual ele se fez merecedor. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte
está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Sim, se o corpo, se o perispírito é ligado ao corpo ali, é célula a célula, molécula a molécula, fio por fio, o mesmo processo precisa ocorrer quando há o desencarne. Se a ligação é lenta, delicada e cuidadosa, o desencarne exige tanto quanto o mesmo cuidado. Então, a dificuldade está porque, quando é para reencarnar, existe, sim, maior cooperação do espírito, qualquer que seja, mesmo nas reencarnações compulsórias. No desencarne, isto é mais trabalhoso, porque depende da vida moral que a criatura viveu. É de acordo com a sua vivência, é de acordo com seus atos que vai esse desligamento vai ocorrer menos ou mais doloroso, menos ou mais rápido, de acordo com a necessidade. Ainda na transição, em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o despreendimento opera-se gradualmente para o homem, cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. O despreendimento quase se completa antes da morte real. Essa colocação é importante. O homem cuja alma se desmaterializou, se desapegou, não, já saiu desse materialismo, então, esse despreendimento acontece quando ele fala quase antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra na vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Estamos falando aqui de morte cerebral. É o maior exemplo para exemplificar aqui essa fase da transição, dessa passagem, desse passamento. Quando detecta ali morte cerebral, o espírito já não está mais ligado. Na maioria das vezes, nem está perto do corpo. O espírito já está no mundo espiritual. Por quê? Não tem. Mas o coração está batendo. É vida orgânica, é instrumento, é maquinário, é ferramenta. Então, o corpo, sim, bombeia sangue, os pulmões estão funcionando. Por um tempo, essa vida pode ser prolongada, mas não significa mais que tenha o espírito ali. Então, é preciso analisar com muita coerência, com muita parcimônia, com muita sabedoria, quando alguém vem dizer: ah, mas e aí, devo pedir para desligar os aparelhos? Primeiro, você tem um parecer médico? O que os médicos estão dizendo? Então, em alguns casos, é caridade, é prova de amor, mas a linha que separa do assassinato ali é muito tênue. Então, a gente precisa conhecer para poder orientar. E em questões pessoais, é preferível abster-se de sentimento para que depois não carreguemos o ônus de ter dado uma orientação errada. Na transição, na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Não houve nenhuma desagregação inicial prévia à separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. É o que ele está dizendo. Num acidente, num terremoto, que seja numa enchente, numa tempestade,
num acidente aéreo, num acidente de carro, qualquer que seja o tipo, o fluido vital está. É como nós falamos, é como se você tivesse abastecido o carro para uma viagem de 400 quilômetros, você encheu o tanque. E aí, quando você chegou aqui em Santana, houve um acidente. Então, o combustível está cheio, está lotado, e o tanque não foi afetado. Então, como é que vai fazer? É preciso ter uma equipe para cuidar, porque senão, assim como teríamos os ladrões, os aproveitadores, os gatunos, que vão lá tentar retirar o combustível para usá-lo, da mesma forma, existem esses aproveitadores, existem esses irmãos que ainda transitam nas sombras, nas trevas, que usam, sim, por isso temos os guardiões, por isso temos os protetores, que ficam ali protegendo e zelando pelo corpo, exatamente até que a equipe de desligamento possa vir para que as criaturas, então, não aproveitem. E essas equipes desses guardiões também é muito comum em cemitérios, hospitais, necrotérios, exatamente para evitar que essa energia seja vampirizada e possa ser usada de uma forma indevida no mundo espiritual. Então, o que ele está dizendo, separando, lá no anterior, quando ele fala, havendo uma doença, vai havendo, sim, um consumo energético, como se fosse uma vela se apagando. Então, a hora que a vela terminou, apagou, acabou. Aqui não. O lampião está a pleno vapor e, de repente, ele caiu. Caiu e todo ali, o fluido que era para manter aquela chama está ali. É essa a diferença que ele está falando. Nestas condições, o despreendimento só começa depois da morte e não pode se completar rapidamente. Não tem como iniciar. Como é que eles vão iniciar? Ou estou saindo aqui de casa, não manda aqui. Como é que a equipe espiritual vai começar o desligamento se o acidente só vai acontecer lá na Armênia, lá no mercado, no mercadão municipal? Não tem como. Só vai começar o desligamento quando houver a morte, quando houver ali o desencarne. Aí começa o trabalho. É tipo da coisa que não dá para antecipar. A equipe pode até estar de plantão, de prontidão, mas não pode fazer nada. Até porque ninguém sabe. O próprio Cristo diz para nós: ninguém sabe quando o Senhor da vinha virá. Nem os anjos, nem o Filho, ninguém. Somente o Pai sabe a hora. Ou seja, nem ele está dizendo que nem ele sabe, somente Deus. Então, é caridade do Mestre para conosco. Espíritos Felizes é o capítulo 2 da segunda parte. Sansão, ou Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris. Sanson, então, não era amigo de Kardec, era ali, foi durante muito tempo presidente até da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Mas era, sim, um espírita convicto e que colaborou muito com Kardec. E ele deixa uma carta em vida solicitando que o evoquem logo após o seu desencarne, para que possa falar como foram os primeiros momentos da sua morte. Sanson, ele deixa isso em testamento. Ele fala que ele deixa e fala para Kardec e deixa em testamento que ele quer ser evocado, porque precisa de uma médium, né? A irmã Sidufo foi uma das grandes médiuns, a Madame Boldin era outra que colaborou muito com Kardec. Então, ele deixa isso escrito e ali registrado que ele quer ser evocado logo depois do seu desencarne. Ele quer dar o seu parecer para a posteridade. Kardec, com outros membros da sociedade, assim o fazem
ainda no velório. Situação pouco comum, a do espírito ter plena consciência nos instantes seguintes à morte, denota evolução moral por parte do espírito. Então, Kardec já fala para nós. É muito pouco comum esse estado de lucidez a poucas horas, poucos momentos depois do seu desencarne. Somente espíritos que atingiram um patamar moral e espiritual para assim poder se manifestar. Mas, então, Kardec procura atender a necessidade do espírito. Então, Kardec pergunta, Sanson, ao fim do tempo, recobrastes ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ele fala, ao fim de 8 horas. É claro. Então ele pergunta, tá, depois de quanto tempo que você morreu, que você teve a sua lucidez de volta? 8 horas. Conservastes as ideias até o último instante? Sim, toda a minha existência se desdobrou na memória. Permitiu-me Deus recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos. Diz também não ser fácil explicar-nos o processo de leitura do pensamento. É um espírito evoluído, mas não é um Cristo. É um espírito evoluído, mas ainda carrega a bagagem da sua reencarnação terrena, a última. Sim, tudo o arquivo espiritual, toda a sua vivência, ele fala, é como se fosse um filme, como se ele estivesse lendo um livro numa velocidade aí programada. Então, ele tem acesso a todas essas informações. Lembra de fatos com uma velocidade, mesmo num tempo ínfimo, num tempo curto. E ele explica para Kardec que é muito difícil acompanhar essa comunicação. Por quê? Porque ele precisa ajustar o seu pensamento ao cérebro perispiritual da médium, para então se fazer essa comunicação. Como tem pouco tempo que ele desencarnou e a situação da evocação, então há, em certos momentos, uma distonia, uma vibração com uma pequena alteração que exige um pouco mais de cuidado. Esse outro espírito feliz que dá comunicação é esse doutor Dumer. De acordo com as minhas observações, é o espírito falando para Kardec, quando Kardec o evoca. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. Esse é um amigo, porque ele está falando para Kardec de tudo que ele observou no mundo espiritual, e a boa fonte são as informações de onde ele obteve. Ele está falando para Kardec que quanto mais rápido Kardec desencarnar, quanto mais rápido Kardec morrer, mais rápido será a sua reencarnação, para que ele possa dar continuidade à codificação que ele foi o iniciador. Ele continua, o Demer. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos e, quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo as obras póstumas. Então, ele está, como é um espírito feliz, consciente, responsável, lúcido, acompanhado de São Luís e outros. Então, ele está falando algo pessoal para Kardec, mas ele deixa bem claro que é a opinião
dele, é o que ele está falando. Então ele fala, se fosse possível, era até melhor que ele, Kardec, não saísse, permanecesse aqui, vivesse para sempre. Mas ele está dizendo, você vai reencarnar, você vai ficar ausente do mundo alguns anos do planeta Terra. E quando você reencarnar novamente, você vai dar continuidade. Obras póstumas, ele não está se referindo ao livro, ele está se referindo. Obras póstumas, ele está dizendo, você vai continuar a escrever a continuação do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, da Gênese, do próprio céu e inferno. É isso que ele está dizendo. Você vai continuar a escrever agora com uma outra visão e de acordo com o mundo de regeneração no qual você estará inserido. Espíritos felizes. A senhora Fulô, evocada somente 3 dias após o desencarne. Essa relação de espíritos felizes que estão no capítulo 2 mostra por quê. É todos eles elevação espiritual. Por isso que eles foram evocados muito próximos da morte, muito próximos do seu desencarne. Estavam totalmente desmaterializados, desapegados. A evolução moral e a vida exemplar que tiveram é que permitiu a eles serem colaboradores como espíritos felizes na compilação do livro O Céu e o Inferno. Tendo como certo que havíeis de evocar-me logo após o despreendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Ou seja, o que ela está dizendo? Olha, eu já tinha sido avisado que vocês iam me chamar e que eu ia prontificar, que eu já estava pronta para dar a minha colaboração. Então, eu não enfrentei nenhum tipo de perturbação, não passei, não tive grandes dificuldades na transição. Esse período aí que muitos falam que é de turbulência, eu não vivenciei. Então, assim que me avisaram, eu já estava pronto, somente aguardando o momento em que seria chamada. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Informa que reencarnará em outro mundo, mas que continuará a amparar os seus filhos na terra. Então ela fala, esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Trevas que ela está se referindo é exatamente a ignorância, a falta de luz do amor, da caridade e da fé. E ela explica que o tempo dela no mundo espiritual, agora, ela não vai mais reencarnar na Terra. Isso lá em 1865. Ela está dizendo que não reencarnará mais na Terra, mas em outro mundo. E mesmo nesse outro mundo, ela vai ter permissão para continuar a amparar e a cuidar dos filhos que aqui estiveram com ela na caminhada terrena. Então, são grandes exemplos. Teríamos muitos outros, mas o nosso tempo não permite. 1h15, 1h20 para poder falar. O que importa para nós é compreendermos. Nós tivemos a ideia dos anjos, demônios, a explicação de onde surgiu, como surgiu e por que, qual era o objetivo. E nas comunicações nós estamos vendo a felicidade, a dinâmica educativa de Kardec. Ele começa as comunicações falando exatamente dos espíritos felizes, para mostrar que ninguém precisa temer a morte, desde que nós tenhamos todo o cuidado de como nós estamos vivendo o nosso hoje. Os espíritos felizes relatam, é aquele navio que nós estamos olhando, aquele petroleiro que parecia imenso aqui ao nosso lado na praia, e que simplesmente ali
no infinito do mar, em um determinado momento ele desapareceu. Mas para outras criaturas, em outras circunstâncias, ele está sempre visível. E nós sabemos que ele não afundou, ele não desintegrou, ele continua a sua viagem. Nós apenas não temos condições físicas e materiais de acompanhar. Mas um dia nós também vamos embarcar neste mesmo roteiro e vamos reencontrar no porto da misericórdia divina este navio, muitas vezes nos esperando para que nós possamos continuar a nossa jornada evolutiva.